Hora de falar sobre o novo interventor no Vasco da Gama. O Cruz Maltino havia entrado com um agravo na justiça para mostrar que a ideia de um interventor é péssima para os planos do Vasco, que está em meio a negociações avançadas para a venda da SAF do clube. Pois bem, coisa de 10, 15 dias atrás, a justiça determinou uma interventora, que ficou alguns dias e renunciou. O Vasco, nesse meio tempo, pediu para que acabasse de vez com essa ideia de interventora e que Pedrinho pudesse ser devolvido ao controle da SAF, para finalizar os termos da venda da SAF para Marcos Lamacchia e José Roberto Lamacchia, os donos da Crefisa. Acontece que a justiça ignorou o pedido do Vasco e determinou um novo interventor. Atos Andrade Figueira Neves aceitou o convite e protocolou, inclusive, petição informando que aceitou o cargo de interventor da SAF do Vasco. Tudo volta ao estágio inicial e aquela ideia de que o Vasco poderia ter sua ordem das coisas retomada o mais breve possível vai ganhar mais contornos de drama. É difícil, as coisas no Vasco parecem nunca acontecer da maneira mais simples. Importante registrar também que Nelson de Ossa, volante que chegaria por empréstimo, em definitivo estava tudo acertado entre Vasco, Betis e o De Ossa, ele acabou se apresentando para a pré-temporada no time espanhol, diante da dificuldade que se impõe para a venda da SAF do clube. E o De Ossa só pode ser contratado se Marcos Lamacchia e José Roberto Lamacchia de fato assumirem a SAF Cruz Maltina. Lamacchia aumenta a pressão para a compra da SAF do Vasco. Detalhe para fechar com reforço. Vou falar também sobre alerta ligado na logística do Cruz Maltino. Falar sobre o aumento da pressão da parte de Marco Faria Lamacchia pela compra da SAF do Vasco. Em uma carta enviada, o investidor demonstrou claramente um aumento da pressão e sobre a necessidade. A informação é que a carta enviada por Marcos Lamacchia, investidor interessado na compra da SAF do Vasco, demonstra no documento esse aumento da pressão sobre a justiça. Segundo a análise, a carta ela muda o cenário, porque mostra de forma oficial que existe um investidor disposto a aportar recursos e concluir a negociação, mas que é colocado como condição da intervenção judicial e o retorno da antiga estrutura de governança da SAF. Eu pergunto a você, torcedor Cruz Maltino, como você observa esse movimento do Lamacchia? Você acredita que a forma que foi conduzida a negociação com o Pedrinho junto à família Lamacchia tem sido com auditoria, assinatura do memorando de entendimento, com clareza e, claro, o ponto mais importante dessa negociação, avançando a negociação, que o contrato seja exposto e aberto ao torcedor. O torcedor Cruz Maltino ele tem que ter acesso ao contrato para que seja diferente do que foi com a 777. Eu vejo, inclusive, dentro de algumas participações e programas de mesa redonda, muita gente falando, mas está caminhando para acontecer o que aconteceu com a 777. E tem que ser punido os responsáveis. Enfim, né, é a opinião de alguns comentaristas. Porém, o que tem que acontecer de diferente do que aconteceu com a 777 é o contrato ser apresentado ao torcedor. O torcedor tendo acesso ao contrato, naturalmente vai mostrar transparência. E é isso que eu acredito que o Pedrinho ele vai fazer. Houve uma auditoria, não é uma negociação feita da noite para o dia, não está sendo da noite para o dia. Durante muito tempo, a gente observa que a negociação ela veio se arrastando. No modo de dizer, ela veio se desenvolvendo. E aí, no momento crucial da venda, da assinatura do contrato, houve essa manobra jurídica e política.
Então existe um embasamento da parte do La Máquia, existe uma estrutura financeira de 2 bilhões, um fundo, e também o objetivo do La Máquia, da família, não é entrar no Vasco para ganhar dinheiro. É claro que vai ter os recursos, vai ter a administração, com os lucros, a venda e compra de jogador, com os recursos, o pagamento dos credores na recuperação judicial, o investimento no CT Moacir Barbosa, a modernização e um novo CT. Então tudo isso está dentro do plano. Claro, como eu repito, o contrato tem que ser transparente para o torcedor vascaíno, para que não aconteça o que aconteceu lá atrás. Agora, eu não vejo uma repetição. Eu não vejo o Vasco repetindo o erro que repetiu com a 777. Senão seria de uma tamanha irresponsabilidade. Eu vejo o Pedrinho conduzindo bem essa questão, até que se prove o contrário. É o que eu falo, o certo é o certo, até que se prove o contrário. O que tem se mostrado no momento, até agora, é uma sabotagem. É uma sabotagem que fizeram com o Pedrinho o afastando. Porque foi justamente no momento crucial. Então, essa informação, até me estendo aqui um pouco nessa notícia, galera, ela demonstra claramente que o La Máquia vem aumentando a pressão para a compra. La Máquia afirma que os seus negócios estavam em fase final após mais de 2 anos. 2 anos da negociação. Ela vem evoluindo. Eu usei a expressão se arrastando, mas a palavra certa é evoluindo. É um processo. É um processo. E o Pedrinho sempre deixou muito claro que a vontade dele sempre foi a venda. E no momento crucial, eu repito, foi lá e travaram, né, toda a negociação. E aí, para fechar, vamos lá. O La Máquia afirma que está em fase final, mais de 2 anos, e que o único obstáculo para fechar o acordo é a instabilidade causada pela intervenção. Na avaliação do advogado, a situação agora deixa o judiciário diante de uma decisão importante: manter a intervenção ou considerar o impacto que a possível entrada de um novo investidor pode ter no futuro financeiro do Vasco. Em resumo, a carta do La Máquia fortalece o argumento que há um comprador interessado, mas a conclusão do negócio depende da resolução da disputa judicial envolvendo a SAF. Então, os próximos dias são decisivos. E aí, como eu digo decisivo, são, por exemplo, para fechar reforço. O Nelson de Ossa está por detalhes. E antes de eu trazer esse detalhe, falar sobre uma informação do amigo Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Ele trouxe o nome da empresa que deve gerir a Vasco SAF, caso seja comprado por Marcos La Máquia, é a Almirante Participações e Empreendimentos S.A. Então, já tem até a questão do nome já preparado da empresa que vai assumir o Vasco, comandada por Marcos La Máquia. Almirante Participações e Empreendimento. Bom, falar sobre esse detalhe do Nelson de Ossa. É o seguinte, Nelson de Ossa está por detalhes jurídicos de ser anunciado pelo Cruz Maltino. Mesmo com propostas do Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians e Grêmio, o colombiano deu prioridade ao Vasco. A influência dos jogadores colombianos, Cuesta, Rojas, Andrés Gomes, nesse momento, até o Marino Inestrosa, que está fazendo aniversário, né? Parabéns aí ao Marino, que ele volte bem, que ele voe agora nessa parte final da temporada. E esses jogadores colombianos do Vasco têm sido uma influência interessante. O acordo prevê empréstimos sem custos até final de 2027, com o Vasco assumindo o salário. E aí existe a possibilidade de compra. Com a empresa do La Máquia assumindo, pode ali comprar
o Nelson Deussi. Então, está por detalhes, né? O detalhe principal é a manobra jurídica. Existe outro alerta ligado? O Vasco tem os próximos 2 jogos fora de casa, ou seja, viagem, logística. Eu confesso para você, além dessas preocupações sobre chegada de reforço, novo treinador, fico muito preocupado com a logística se tratando de campo e bola. A gente sabe que mexe com o jogador, cansaço, descanso, parte física. A viagem ela é extremamente importante para isso. Seja o lugar para ficar, seja um voo fretado, tudo isso faz a diferença. E aí, nesse momento, não está definido até agora como o Vasco vai viajar para Salvador, para Medellín. E a gente está de olho e cobrando. Porque foi justamente por conta dessa quebra de aliança, né, que o Vasco hoje não tem, por exemplo, os aviões da empresa do Lamáquia para poder viajar. Então, é uma cobrança que fica a ser feita, porque é um alerta ligado. Como o Vasco vai viajar dia 15, no caso, para enfrentar o Vitória dia 16. A gente está aqui trazendo todos os detalhes, sempre na cola do Vascão. Gabriel Pec se emociona ao lembrar do Vasco da Gama e situação revolta ainda mais o torcedor por saber que o Vasco havia aberto negociações pelo retorno do Cria. Eu vou trazer isso para você aqui neste vídeo. Será que o Cria se arrependeu de fechar com o Cruzeiro? Tem também John Textor novamente se manifestando e novamente falando mal do Vasco da Gama e do presidente Pedrinho. É completamente surreal o que esse norte-americano faz quando se trata de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este nosso Fala Gigante, né, amigo vascaíno, trazendo informações sobre esse rapaz que tá aparecendo aí na imagem a vocês, que é o Gabriel Pec, cara. O Pec foi apresentado nestas últimas horas ao Cruzeiro. Ele se apresentou em uma entrevista coletiva que aconteceu em BH. O Cruzeiro fechou a contratação deste, ao meu ver, grande atacante. Não tenho dúvidas. O Gabriel Pec, no futebol brasileiro, nesta temporada ainda de 2026, se tornará um dos principais jogadores, tá? O Cruzeiro ganha muito com a contratação deste atleta, 25 anos de idade, ele que sai do Vasco já sendo uma peça muito importante e agora, né, retorna ao Cruzeiro muito mais experiente, muito mais maduro e com números brilhantes pelo período que passou no futebol norte-americano. Só para uso de informação, tá? O Gabriel Pec, ele fecha a sua passagem pelos Estados Unidos com 70 participações em gols em 101 partidas. Volto a repetir, são 70 participações em gols, 43 gols marcados e 27 assistências dadas. Números absurdos desse atacante. E é importante lembrar, o Vasco recentemente, né, amigo torcedor Cruz Maltino, no agravo apresentado à Justiça, confirma que abriu negociações pela contratação do Gabriel Pec, mas não conseguiu fechar o jogador por conta da decisão judicial que interrompeu, né, o avanço do Vasco pela venda para Marcos Lamáquia e teve aí, de certa forma, né, uma mudança total do planejamento do Vasco para 2026. O Vasco cita assim, né? Os efeitos concretos negativos já se materializaram. Em plena janela de transferências, noticiou-se frustração de contratação em razão da ausência de quem pudesse validamente deliberar a obrigar a companhia. É o caso da repatriação do atacante Gabriel Pec, frustrado em meio a um vácuo de governança em 2 de julho de 2026. Noticiou-se recentemente o acerto de jogador com o Cruzeiro. Em operação da ordem de 12 milhões de dólares, o Vasco colocou isto no agravo de instrumento. E hoje, na coletiva de apresentação, o menino, Gui, mandou um vídeo para o Gabriel Pec, falou sobre o Vasco e a reação do Pec foi de se emocionar. Pec, aqui Gabriel Marques, TV Band. Eu quero até quebrar um pouco o protocolo, porque o Gabriel tocou no assunto do menino Gui, que é uma história muito bacana, e ele mandou um recado para você, cara. Se puder reagir, se puder chegar lá o celular, a gente vai passando. É legal, a inocência, a criança, né? Deixa a criança falar aí. Pode aumentar o volume.
Ele é demais. Aí, tio Pet, Pera aí. Eita. Não tá saindo, não. Vem aí. eu quero te desejar umas boas-vindas de volta ao Brasil. Pena que não é no Vasco, mas pega quando for jogar contra o Vasco, hein? Eu desejo toda a sorte do mundo, que Deus te abençoe sempre e um beijão. Vou E aí? tentar não chorar aqui porque é difícil, porque eu vou até um pouco além, né? Às vezes a gente reclama muito da vida. E cara, se você olhar a situação do Guizinho, poxa, a mãe dele um dia me mandou uma foto, sabe? Ver os machucadinhos, isso dói. E eu nunca vi ele triste. Por incrível que pareça, eu nunca vi ele reclamar de nada. E isso me faz pensar muito e eu levo ele como uma inspiração, sabe? Porque às vezes a gente reclama tanto da vida, às vezes reclama de um dia ruim no trabalho, reclama de... Às vezes a gente tem a comida na mesa e reclama porque queria comer carne ou queria comer outra coisa. E a gente olha pro Kizinho, cara, sempre com um sorriso no rosto, lutando pela vida todos os dias, passando por 1 milhão de cirurgias. Então, eu só tenho que dizer que eu amo muito ele. Que ele faz uns pedidos assim, ele não tem vergonha, ele fala mesmo. Mas ele sabe que ele mora no meu coração e o carinho que eu tenho por ele e pela família dele vai ser eterno. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Pelo menos a mim se revolta demais, cara. Ver o Gabriel Peck vestindo a camisa de um outro clube aqui no futebol brasileiro que se não Vasco e saber que o Vasco de fato tentou a contratação do jogador, abriu negociações, mas infelizmente por conta dessa situação judicial, o Vasco não conseguiu avançar e fechar um negócio. De quem é a culpa? É a pergunta que eu faço aí. Falando em questão judicial, falando em culpa, tem e eu vou falar assim, tá? Um bobão chamado John Textor, que vira e mexe fica falando sobre o Vasco da Gama de uma forma dura, algo que ele não tem absolutamente nada a ver. Recentemente tomou uma resposta muito bem dada do presidente Pedrinho sobre essa situação e ele voltou a falar. O John Textor deu uma entrevista recente à Rádio Itatiaia e falou sobre a situação que vive no Botafogo, que é uma situação de fato muito complicada, né, amigo torcedor? Ele que foi recentemente destituído dos poderes do Botafogo. E ele, em uma entrevista ao Portal Mineiro, ele falou sobre essa situação envolvendo o Botafogo, falou sobre a ideia que ele tem de inclusive voltar ao clube e citou o Vasco da Gama mais uma vez. Ele cita o processo envolvendo o Vasco e 777, cita a situação complicada que o Vasco se meteu e volta a repetir, a falar uma frase que ele disse, que o Botafogo não era o Vasco. Se liga só. I would like the country of Brazil to defend the SAF because nobody's going to invest in Brazilian football if every time somebody comes down and they put up money, the social club goes to a judge and they take it back. Look at what's happening to Vasco. Like, Vasco had good reasons to be concerned about 777. You know, I always say we're not Vasco. Well, you know, that was actually a compliment to Pedrinho, because what I meant is that we're not Vasco. We didn't have 777. We didn't have fraud, right? But once he got in and he got control of the club back, he didn't bring the capital again. He didn't bring another investor. He sort of found his way into another SAF partner. But now they are. He gets kicked out of the club. They've already been through judicial recovery. They still have $300 million of debt. They probably need to go through judicial recovery again. So, if the SAF... Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, chega a ser engraçado, porque esse rapaz insiste em falar do Vasco da Gama. Sinceramente, John Textor, para de falar do Vasco, cara. Esquece o Vasco. Já tomou uma recente do presidente Pedrinho. Sinceramente, a impressão que passa é que ele quer tomar outra. Quer tomar outra do Pedrinho. Pô, que palhaçada, cara. Que coisa ridícula. De verdade mesmo, cansado já dessas pataquadas aí do senhor John Textor. Cuida do Botafogo, já tem problema o suficiente pra você. Bom,
E para fechar esse vídeo, só trazendo informações novas relacionadas à justiça, né? O Vasco da Gama, na manhã desta quinta-feira, protocolou um novo agravo de instrumento, tá? Dessa vez a Vasco da Gama SAF, pedindo a suspensão imediata da decisão que determinou, né, amigo vascaíno, intervenção judicial na empresa e o afastamento de integrantes no conselho, tá? No recurso, a SAF Cruz Maltina afirma que não está discutindo nesse momento o conflito societário entre Vasco e 777, mas tem como principal objetivo demonstrar que, após a implementação da intervenção, surgiram fatos novos que passaram a gerar impactos diretos na operação do Vasco, como a própria situação envolvendo Gabriel Peck. Então, mais um agravo de instrumento do Vasco na justiça, um foi colocado recentemente e mais um agora nesta quinta-feira. O Vasco segue tentando a todo custo recuperar o poder que perdeu através da intervenção judicial. Esses agravos são muito importantes para que isso de fato aconteça o quanto antes. Uma decisão deve aparecer aí nas próximas horas, já está nas mãos do desembargador, então vamos esperar ansiosamente para que tudo isso mude e o Vasco volte a andar olhando o futuro, né? Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.